Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma das nossas aulas, como comentário prático, sucinto, da nossa Escola Bíblica Dominical, dessa vez sobre a lição de número 2, cujo tema é a fé nas promessas de Abraão. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Essa é a nossa lição do próximo domingo. Hoje eu quero convidar você, mas eu não quero apenas te ensinar. Hoje eu quero confrontar você de uma forma em que você pode tomar uma decisão na sua vida. Porque existe dois tipos de pessoas. Existe a pessoa que vive como Ló e existe a pessoa que vive como Abraão. E aqui eu deixo uma pergunta e quem sabe é a pergunta que definirá essa nossa resumida aula. Você está decidindo pela aparência ou você está decidindo pela promessa? Se prepare, pega a sua revista, pega a sua Bíblia, porque hoje nós vamos entender alguns pontos importantíssimos da nossa caminhada cristã, que é essa lição muito prática, muito abençoadora, nos traz. O primeiro ponto que nós vemos aqui é como Deus constrói a fé. O segundo, como decisões moldam destinos. E o terceiro que nós podemos extrair, por que abrir mão pode ser maior e um sinal de fé tão extraordinário. Porque abrir mão pode ser um maior sinal de fé tão extraordinário. Né? Abraão abriu mão e isso declarou-lhe uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária no Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos iniciar aqui nossa lição, passando uma leitura aqui nosso texto áureo, da nossa verdade prática. Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 13, do versículo 7 até o versículo de número 18. E nós temos no bojo dessa lição, nós temos contenda, nós temos separação, nós temos escolhas, mas também nós temos promessas reafirmadas. Interessante. Então o texto, logo de cara, ele mostra algo profundo. Deus, ele não mudou a promessa, mas ele mudou o ambiente para cumprir a promessa. Então guarde isso. Primeira coisa que nós pegamos nessa lição, Deus prometeu. Era uma promessa incondicional? Era. Ele não mudou a promessa, mas para cumprir a promessa, ele muda o ambiente para que essa promessa seja cumprida. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que nós podemos tirar daqui, Deus não muda o plano, mas ele muda o cenário. Quantas vezes, né, Deus não tem mudado o cenário da nossa vida, Deus não tem mudado o cenário da sua vida para cumprir o seu plano. E às vezes nós nos perguntamos por que isso está acontecendo, por que está sendo dessa forma. É Deus, quem sabe, mudando o cenário para mostrar para você que a providência dele, que ele está na direção. Então somente você deve confiar e crer que tudo vai dar certo na direção de Deus. Amém? O texto áureo da nossa lição aqui também nos revela uma outra coisa. Quando Deus se revela, ele espera uma resposta. Né? Nós aprendemos isso. O texto áureo diz assim, ó: E apareceu o Senhor a Abraão e disse. E apareceu o Senhor a Abraão e disse. Então, quando Deus se revela, ele espera uma resposta. E qual foi a resposta de Abraão? Um altar. Qual foi a resposta de Abraão? Altar. E nós vamos verificar no decorrer da lição alguns altares que Abraão levantou e os seus significados. Amém? A verdade prática diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. E a frase que nós podemos extrair daqui dessa verdade prática é: Deus fala, o homem responde com altar. Deus fala, o homem responde com um altar.
Amém? Graças a Deus. Uma lição maravilhosa. Vamos para o nosso comentário aqui com os tópicos, os seus subtópicos. Fazendo um comentário sucinto, não queremos repetir o que a lição já está afirmando aqui, queremos apenas fazer um comentário à parte para tentar ajudar você aí na aplicação da lição na sua classe, aí na escola bíblica dominical. Então, o que nós podemos ver aqui, primeiro ponto, iniciando aqui a introdução, é que Abraão, ele não nasce pronto. Abraão não nasceu pronto, mas Abraão foi formado. Né? Eu vou falar aqui Abraão, mas o início da lição sempre vai ser Abrão. Abrão, né? Costumamos falar Abraão, mas é Abrão. Abrão, ele não nasce pronto, mas ele foi formado. E a nossa revista diz que a vida dele é uma fé em desenvolvimento. A vida de Abraão, toda a sua vida, ela é uma fé em desenvolvimento. E daqui nós tiramos mais um aprendizado. Fé não é um dom pronto. Fé é um processo vivido. Nós recebemos a salvação, fomos salvos pela fé, e a fé, ela não vem pronta e se encaixa ali, como se viesse uma adaptação para cada pessoa. Não, ela é estabelecida e essa fé é desenvolvida no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Amém? Nós temos aqui uma geografia espiritual, que é a geografia espiritual de acordo com os termos e os pontos onde Abraão passou. Por exemplo, Abrão, ele passou no Egito. O que significa Egito? Autossuficiência. Egito significa autossuficiência. Houve fome na terra. Para onde Abraão foi? Para o Egito. Né? Como que não crendo que Deus era poderoso para prover, trazer provisão, mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio à fome. Decidiu, por conta própria, ir para o Egito. Autossuficiência. Segundo, nós temos Canaã. Canaã significa promessa. Canaã significa promessa. Deus prometeu Canaã. E em terceiro, nós temos o caminho, essa transição de até Canaã. E esse caminho significa processo, significa tratamento. Tratamento de Deus. A primeira aplicação que nós podemos fazer aqui, mais uma aplicação. Eu gosto de fazer aplicações na lição para que você entenda. Aplicação. Nós também estamos nesse processo. Nós saímos do Egito, no início da caminhada, e nós estamos indo para Canaã, processo final da salvação. E no percurso, Deus está tratando conosco. E nesse tratamento, você precisa lembrar que você está debaixo de promessa. Deus fez promessa na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem promessa para ser cumprida na nossa vida. Nós temos revelações tremendas aqui nesse texto, abençoadoras, que você pode perceber. Por exemplo, Abraão desceu ao Egito, mas teve que subir de volta. Né? Isso é algo que você consegue extrair da leitura. Abraão desce ao Egito, mas teve que subir de volta. Agora, por quê? Porque quem sai da presença, desce. E quem volta para Deus, sobe. Então você vai ver na leitura. E desceu Abraão para o Egito. Quem sai da presença, sempre desce. Assim como Jonas, que na caminhada, na decisão de fugir de Deus, só desceu. Desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para o ventre do peixe. Só desce. Mas quando você decide obedecer a Deus, você volta para Deus, você só sobe na graça, sobe na dependência, sobe na dispensação, sobe na revelação. Entende? Então, nunca devemos decidir em descer, ou seja, em regredir, em fugir da direção, em fugir da presença, mas em andar na presença de Deus. Amém? Vamos para o nosso tópico 1. E vamos comentar rapidamente aqui com os seus subtópicos, para que a gente também não tome muito tempo e a aula não seja tão enfadonha. Né? Primeiro subtópico diz assim: Abraão volta do Egito para Canaã. Né? E aí, passando desse ponto aqui, nós vamos já para o ponto em que houve contenda entre os pastores. Como inicia aqui a nossa leitura bíblica em classe. Já inicia falando de contenda. Então vamos partir desse ponto. Né? Houve contenda
entre os pastores. E por que houve contenda? A Bíblia diz que a terra ela não comportava mais os dois. Não suportava mais os dois. O que nós podemos aprender aqui? A bênção virou um teste. Isso significa que não é só na prova que algo é revelado, né? A contenda não apareceu no meio da prova, a contenda apareceu no meio da bênção. Então, a bênção aqui virou um teste. É Deus mudando o ambiente para cumprir a promessa. Então, guarde isso da frase do início. Deus mudando o ambiente para cumprir a promessa. O texto mostra o seguinte, algo interessante aqui nós vemos nesse texto. O texto mostra o seguinte, que a prosperidade gerou conflito. Já viu isso? A prosperidade gerou conflito. E isso acende um alerta. Por exemplo, o mundo estava olhando para aquilo que estava acontecendo. Eles estavam envoltos de povos não tementes a Deus. Pessoas pagãs, né? Os cananeus estavam ali. Então, quando o povo de Deus briga, o mundo desacredita. O mundo desacredita. As pessoas estavam olhando, eram parentes, estavam brigando. Então, o mundo fica em choque. E isso é uma armadilha do diabo também, contrapartida, que ele usa esses acontecimentos para tentar minar o descrédito da igreja. Embora que nós vimos que foi um agir de Deus, porque Deus estava trabalhando para o cumprimento da promessa. Certo? Então, Abraão toma uma atitude. Por quê? Porque o homem de Deus, ele está ali para resolver conflito. Então, Abraão toma uma atitude para resolver o conflito. E um insight que nós temos aqui é: o homem de Deus não alimenta a guerra, ele promove a paz. A guerra se instaurou, o homem de Deus estava ali. Para alimentar a guerra? Não, para estabelecer a paz. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, ele diz: somos irmãos. Não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. E deu a opção da escolha. Então, nós podemos extrair daqui também que Abraão, ele valorizou o relacionamento acima do território. Ele não vamos brigar, quer brigar por conta de território? Não, nós somos irmãos. Quer escolher, escolhe. Não vou brigar com você. Né? Nós somos irmãos, somos parentes, não haja contenda. E aí que nós aprendemos que ele valorizou o relacionamento acima de território e acima de posses. Tá? Abraão abriu mão. Ele dá a escolha para Ló. Né? Na lição nós vemos aqui, ele dá a escolha para Ló. E isso aqui, irmãos, é o ápice, isso aqui é poderoso. Por quê? Porque ele tinha o direito, ele era o mais velho. Ele era o tio. Ló estava na sua companhia. Mas o que Abraão fez? Abraão abriu mão. Abriu mão. E aqui nós temos também outra sacada poderosa. Isso aqui que Abraão fez não significa fraqueza. Isso aqui que Abraão fez significa confiança na soberania de Deus. Isso é poderoso. Por quê? Porque Abraão não estava vivendo por vistas, mas por fé. Tá? Quem confia na promessa não disputa posição. Guarde essa palavra. Quem confia na promessa não disputa posição. Amém? Nosso tópico 2, nós temos consequências das escolhas. E aqui também nós temos a escolha de Ló. E a Bíblia diz que ele levanta os olhos. E a nossa lição fala que Ló, ele escolheu pelo que ele via. Né? Levantou os olhos. E o insight que nós tiramos aqui, o ensinamento, ele viu, mas não discerniu. Ele viu, mas ele não discerniu. Né? E a lição nos mostra aqui claramente, né? O nosso comentarista nos mostra claramente que ele escolheu sem consultar a Deus. Fez a sua escolha sem consultar a Deus. Portanto, escolhas sem Deus são decisões perigosas. De novo, escolhas sem Deus são decisões
perigosas. E qual será que foi o erro de Ló? Aqui na lição. Ele escolhe a campina. Ele escolhe a campina. Mas ignora Sodoma. Ló escolhe a campina, mas ignora Sodoma. E o que nós podemos ver aqui na lição? Que o lugar parecia o céu, mas escondia o inferno. Parecia o céu, mas escondia o inferno. Então isso é terrível para a nossa caminhada, é terrível quando as escolhas elas se baseiam exclusivamente no olhar terreno e não no discernimento de Deus. Amém? E aqui nós temos o processo da queda. Como ocorre o processo da queda? Armou as tendas até Sodoma. É isso que a Bíblia diz. Armou as suas tendas até Sodoma. Ou seja, o pecado começa na direção e não na queda. Entende? O pecado começa na direção e não na queda. Ninguém cai de repente. Cai por aproximação. E foi isso que aconteceu. Ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Amém? Então, Ló foi levado cativo, perdeu a liberdade e comprometeu a sua família. Tudo por quê? Por conta das suas péssimas escolhas, das suas escolhas desprovido da direção de Deus. E nós vemos aqui, nós podemos aprender que decisões carnais geram prisões espirituais. Mais uma vez, guarde isso. Decisões carnais geram prisões espirituais. E qual o resultado da escolha de Abraão? Deus fala novamente. Depois disso, Deus fala novamente. E Deus fala com Abraão. Tá? Qual é o insight? Deus fala quando o ambiente está alinhado. Quando o ambiente está alinhado, Deus fala. Amém? Vamos para o nosso tópico 3. E os altares de Abraão. Aqui está o segredo da vida espiritual de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele construía altar. E o que é um altar? Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de encontro com Deus. O que nós aprendemos? O altar é uma resposta do homem à revelação de Deus. Nós temos aqui o altar em Siquém. Aqui em Siquém nós temos o altar da resposta. Deus fala, Abraão responde. Nós temos nesse altar que quem recebe a promessa precisa responder com adoração. E esse altar, aqui Abraão recebe a promessa. E a resposta dele foi erigir um altar, respondendo com adoração. O segundo altar que nós temos, o altar em Betel, significa altar da invocação. Ele invoca o nome do Senhor ali, altar da invocação. Invocar significa dependência pública de Deus. Terceiro altar, ou o quarto altar, lá em Hebron, altar da comunhão, lugar de estabilidade. Enquanto Ló vivia instável, ou seja, em instabilidade, Abraão vivia em comunhão. O outro altar que nós temos é o altar em Moriá, altar da entrega, o mais profundo, o mais poderoso, mais provativo. Deus pede Isaac, Abraão entrega. E o que nós aprendemos? A fé verdadeira entrega até o que ama. Guarde isso. A fé verdadeira entrega até o que ama. Fé não é só acreditar. Fé é obedecer até mesmo quando dói, quando tudo parece contrário, quando tudo vai contra a lógica. Isso é fé. Abraão nos ensina, então, nós aprendemos aqui que Abraão nos ensina algumas coisas. Guarde aí, anote aí, que a fé é construída. Abraão nos ensina que a paz é uma escolha. Abraão também nos ensina que a aparência engana. Abraão também nos ensina, Deus honra quem confia. E Abraão nos ensina, nós aprendemos aqui na lição, que altares sustenta a vida espiritual. Quem vive pela promessa não precisa brigar pelo presente.
Amém? Poderoso isso aqui, então. Eu me sinto muito abençoado, são lições abençoadoras, e eu sinto isso muito forte, né? Tem gente que Deus está mandando abrir mão. Não é perda, é alinhamento. Abra mão, não é perda, é alinhamento. Claramente é. O que você solta hoje, Deus transforma em promessa amanhã. Então, nós aprendemos com essa lição que o que ela nos ensina na prática, né? Nos ensina a viver pela fé, ela nos livra das decisões erradas de Ló e nos leva a construir altares. Se essa palavra falou com você, comente, eu vivo pela promessa. Compartilhe, curta e até a nossa próxima aula, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Que essa aula seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.